Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Capitão Guilherme, aqui chefe da DGP6, dando continuidade aqui aos nossos requerimentos, né, implementação dos novos requerimentos e divulgação de como se dá o preenchimento do requerimento específico para cada finalidade aqui, para cada tarefa das divisões da DGP. Vamos dar início aqui à explicação do requerimento REC 3A, requerimento de licenciamento ex officio, né? O requerimento ele é preenchido geralmente por policiais militares que passam em algum outro concurso, geralmente, né? Então, que são nomeados em cargo de natureza civil ou que são convocados para matrícula em curso de natureza militar, ok? Então, vamos dar início ao preenchimento desse requerimento. Então, continuando aí, gente, fiz questão de preencher rapidamente aqui o nosso requerimento, melhorar aqui. Então, nome completo, fulano de tal, pós-graduação, matrícula do militar, a data, então ele vai aqui, ele coloca a data de inclusão, coloquei um e-mail suposto para ele aqui, um hipotético, também o endereço, para que a gente possa atualizar os dados dele aqui junto ao sistema, né? Por último, eu coloquei aqui a unidade onde ele pode estar lotado, né? 6º BPM, unidade eu tive o prazer de trabalhar na cidade de Cajazeiras, e comando regional ao qual ela é vinculada, que é o CPR2. Tranquilo? Esse texto já está escrito no requerimento, não precisa os senhores se preocuparem, então requer licenciamento ex officio das fileiras da Polícia Militar da Paraíba ao SLT, senhor comandante-geral, e após isso ele vai preencher esses itens aqui. Se é nomeação em cargos de natureza civil, se ele foi nomeado ou se ele foi convocado, né, para um curso militar, ou estágio de natureza militar em outra corporação, né? Presta concurso e aí ele há o ato de convocação publicado em diário e ele vai ter que sair da Polícia Militar da Paraíba para ir para outra polícia, por exemplo, para o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, outra força militar. Tranquilo? Depois disso, ele tem que prestar atenção nos anexos. São vários anexos aqui, são 6 anexos, que ele precisa prestar atenção e eu vou falar aqui um a um para os senhores sobre cada anexo desse. Quando ele fizer esse requerimento, por exemplo, se for para convocação, ele tem que estar de posse da cópia do diário que publicou a sua convocação para o curso, ou da cópia do diário, em caso de nomeação, que o nomeou para um cargo de natureza civil em alguma instituição pública, ok? Depois disso, ele vai assinar o requerimento. Então, para assinar o requerimento, ele vai ter que clicar nesse item aqui para adicionar a sua assinatura. Vou ensinar os senhores como é que se faz essa assinatura rapidamente, tranquilo? Vamos aqui, vamos até o nosso site chamado PicWish. Então você digita no Google aqui PicWish, que ele vai direto para esse site, que é um site que ele presta o serviço de remover o fundo de assinaturas, por exemplo. Então você clica nesse ícone e carregar a imagem. De imediato ele vai abrir para você procurar onde está a imagem da sua assinatura. Eu me antecipei, fui no Google e achei essa assinatura, certo, gente? Uma pessoa lá que está lá no Google, uma assinatura fictícia. Vou fazer o carregamento dela, tranquilo? Ela já está sendo carregada no site e já sendo processado a retirada do fundo da assinatura para que você possa adicionar o seu requerimento. Retirado o fundo, você clica em baixar a imagem, de imediato ela já é baixada e já está aqui nos downloads. Você clica nela para saber se está tudo ok com ela, para ver como é que ela está. Ela está toda ok, retirado o fundo. Vem aqui em salvar como e salva ela naquela pastinha que você vai ter para salvar todos os seus documentos do licenciamento ex officio. Coloca aqui, por exemplo, a assinatura sem fundo, ok? Então, salvei a assinatura. Então, pessoal, dando continuidade, nós terminamos de fazer o download da assinatura
e iremos voltar lá para o documento. Então, no documento, você clica aqui no campo para adicionar a assinatura, certo? Cliquei no campo, vai aparecer essa janela e você coloca esse ícone aqui, clica nele no de um arquivo. Você vai puxar de um arquivo a assinatura. Então nele eu vou lá no arquivo que eu salvei, na área de trabalho, na minha aula que eu estou dando para os senhores aqui. E eu vou adicionar a assinatura sem fundo, que é essa daqui. Bom, já foi adicionado, eu dou um ajuste aqui, puxo ela um pouquinho mais. Seleciono a data de hoje, hoje são 31 de julho, tranquilo? Com isso eu termino meu requerimento. Após terminar o meu requerimento de preenchê-lo, né, vamos em salvar para que nós possamos salvar em PDF, porque ele só consegue anexar no PBDoc, novos documentos PBDoc, em formato PDF. Então eu venho aqui fácil, salvar como, no tipo de arquivo, nesse ícone aqui, nesse campo, eu seleciono na setinha e escolho PDF aqui. PDF. Cliquei no PDF, a parte já está selecionada, então eu vou em salvar. Tem um requerimento já salvo lá, eu vou fazer novamente aqui para que fique de maneira didática, salvo. Ok? E com isso a gente termina essa primeira parte e vai agora para a segunda parte. Pois bem, gente, então salvei o meu requerimento em formato PDF, vou dar uma olhada nele para ver se ficou tudo ok. Abri meu requerimento, está tudo ok, a assinatura foi lançada sem problemas. Meus dados preenchidos, tudo tranquilo. Eu vou agora nos anexos, então eu vou me preocupar com esses anexos aqui. Então, cópia do ato de nomeação, ou seja, isso aqui você vai ter que ter um extrato do diário oficial, do diário que publicou a sua nomeação ou convocação, a ata de inspeção de saúde que o seu comandante vai lhe apresentar na junta médica para fazer essa inspeção de saúde. Numa boa, eles vão lhe dar uma ata, você digitaliza, pode digitalizar pelo aplicativo CanScanner, pelo site, também numa boa. Faz essa digitalização, então na unidade mesmo, na impressora multifuncional da unidade, pode fazer essa digitalização e lançamento no meio digital. E vamos agora para esses documentos aqui que os senhores têm que produzir, tá bom? A unidade de vocês tem que produzir essa certidão negativa logística. E vocês, os militares que forem dar entrada no seu licenciamento ex officio, fazer e preencher um termo de compromisso, onde o militar irá enviar uma cópia do termo de posse em cargo civil ou uma cópia do ato de inclusão, no caso de um cargo de natureza militar, certo? Então vamos aqui para essa cópia do termo de compromisso, tranquilo? Termo de compromisso, ele está aqui. Irei abri-lo. É um termo simples, certo, gente? Então está aqui, termo de compromisso. Eu coloco o posto de graduação do militar, matrícula, ano completo, assumo o compromisso de enviar imediatamente à Diretoria de Gestão de Pessoas a cópia do termo de posse ou ato de inclusão deste militar, cara, o cargo, aí especifica o cargo que ele foi investido e o órgão também, ou a instituição militar, onde ele vai trabalhar, né, para fins de instrução do processo de licenciamento ex officio em virtude de ter sido nomeado ou convocado ao cargo e órgãos acima citados, ok? Conforme, e aqui você vai citar o ato que o nomeou ou convocou no Diário Oficial, tranquilo? Assina esse documento, coloca o seu nome, posto, graduação e matrícula, a cidade em que você fez o termo e a data, preenche aqui, numa boa. E o principal, você vai ter que assinar esse termo de compromisso e reconhecer firma em cartório. Faz esse reconhecimento de firma em cartório desse termo de compromisso, digitaliza e vai remeter para a P1 da unidade. Tranquilo? Com isso a gente termina essa parte e vai até a próxima, que é agora a certidão negativa logística, que é essa certidão aqui, tá? Certidão negativa logística. Então, a certidão negativa logística, quem produz é a OPM do militar,
Então vai ter um cabeçalho mínimo aqui, Polícia Militar do Estado da Paraíba, a unidade, né? 8º Batalhão, 6º Batalhão no caso aqui que a gente está fazendo hipotético. E é o gabinete do comando que vai emitir essa certidão. Por quê? Ele vai ter que provocar vários setores. Na realidade, 2 setores da unidade. Tem que ter esse controle, colocar aqui um número, né, o ano da certidão. Então, certifico para fins de direito que o militar estadual preenche todos esses dados aqui. Eu não vou ler para não ficar muito prolixo. E depois de preencher, é interessante ver esse final, que ele vai ter que devolver o fardamento na P4 da unidade, o militar vai ser licenciado, devolve seu fardamento, o P4 vai ter que assinar essa certidão e também ele vai ter que entregar sua identidade na P1. E o P1 também vai assinar essa certidão aqui. Então, P4 e P1 assinam além do comandante da unidade, porque o P1 vai ter que remeter essa identidade militar dele para a seção de cadastro, monitoramento e identificação de nossa DGP2, da Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de arquivamento dela. Ela vai ficar no arquivo lá, guardada. Tranquilo? Então essa certidão, a sua unidade vai emite de forma digital e você vai remeter junto em anexo o seu requerimento. Tranquilo? Desta forma, a gente já vence 2 documentos aqui necessários para o licenciamento ex officio. E na próxima etapa, o que é que você faz? De maneira rápida, você vai nesse site aqui, site das certidões federais, eu vou deixar na descrição do vídeo. É o site que emite certidão federal negativa, né? Certidão negativa federal para os militares, para os cidadãos que procurem esse serviço. Então você vem aqui, preenche esses dados aqui, por exemplo, TRF5, que é a região aqui do estado da Paraíba, preenche os dados e solicita a certidão. Clica nesse ícone, solicitar a certidão e a certidão é emitida para você. Você baixa a certidão, salva lá naquela pastinha e está tudo certo. Depois da certidão federal, você vai ter que pegar 2 certidões de natureza estadual. São certidões nesse site aqui, site certo aqui do TJPB. Esse site você vai clicar nesse ícone solicitar certidão, depois dizer que é pessoa física e preencher 2 quadradinhos aqui, que é o de criminal, certidão negativa criminal e certidão negativa militar. Essas 2 são necessárias. Preenche os seus dados, todos os seus dados. Ao fim, coloca o seu e-mail e clica nesse ícone aqui de enviar, ok? Enviar. Após isso, vai aparecer as 2 certidões para você fazer o download e você salva na pasta. Tranquilo, gente? Com isso, a gente praticamente encerra todos os documentos previstos aqui para serem anexados. E vamos agora para fazer a remessa do documento para a P1. Tranquilo? Depois de todos os documentos, você vai, por exemplo, no seu Gmail, clica aqui em escrever. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para todo mundo. E aí você coloca lá o e-mail da P1, da sua unidade. Depois, forma que é documentos para licenciamento ex officio. E bota seu nome aí, fulano de tal, sargento fulano de tal. E anexa nesse ícone aqui, esse ícone aqui que tem um clipe, você anexa todos os documentos que você produziu. Vem aqui, já abriu na minha pasta. Então aqui você vai anexar o requerimento. Então você, depois de clicar no requerimento, você vai anexá-lo. Você vai clicar novamente. E você pode, inclusive, pressionando a tecla Ctrl, selecionar os outros documentos. Por exemplo, ata de inspeção de saúde, certidão negativa criminal, certidão negativa estadual, certidão negativa federal,
certidão negativa logística, certidão negativa militar e o termo de compromisso. Todos esses documentos você determina que eles sejam anexados aqui, seleciona, são anexados e depois você envia aqui nesse botão aqui, esse ícone, enviar do seu e-mail, e com isso você dá entrada no documento de solicitação do seu licenciamento ex officio, que é o requerimento REC 3A, ok? Depois disso, gente, com o P1 eu vou fazer um vídeo explicativo para o P1 para que ele possa providenciar o andamento, o processamento do seu licenciamento ex officio, fazer um vídeo para que ele veja e os senhores também possam ver, para caso o P1 não saiba da existência desse vídeo, ele possa recorrer e instruir o processo de licenciamento ex officio da melhor maneira. Ok? Muito obrigado e vamos em frente. Estamos às ordens, qualquer dúvida, sugestão, estamos em QAP. Os senhores sabem aí como me encontrar, como entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Pessoas através da P1 das suas unidades. Ok? Um abraço e que Deus abençoe.